Pessoal, boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco na noite de hoje. Quem for assistir depois pela internet, receba as bênçãos de Deus e de Jesus em seus lares. Vai dar início à nossa palestra de hoje. Primeiramente agradecendo a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais, para que estejam conosco mais esta noite, abençoando e iluminando cada um de nós que nos encontramos aqui. Seja, Senhor, uma noite de luz, de paz, de bênçãos, para nós encarnados, também para os irmãos desencarnados que se achegaram aqui à nossa casa na noite de hoje. E aqueles que estão em seus lares, assistindo a nossa palestra, também sejam beneficiados e auxiliados pelo plano espiritual. Iniciando aqui a nossa palestra desta quinta-feira, fazendo a oração de São Francisco, patrono da nossa casa. Senhor, fazei-nos um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, mais compreender que ser compreendido e mais amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus. Vamos recebendo a nossa amiga Nilza Michelin para fazer a palestra de hoje, que mais fez palestras para a gente até hoje. Boa noite, amigos. Encarnados e desencarnados. Muito bem. Do que é que nós vamos conversar hoje? Renova ou renovar agora. Esse texto é uma reflexão de Emmanuel e eu quero muito dividir com vocês, porque eu achei de fato muito interessante este convite que ele faz para nós. Está no livro Fonte Viva, que é um livro que eu recomendo para todo mundo, porque realmente ele é muito bom para ler, é simples, mas sempre profundo. E todas as reflexões de Emmanuel têm como base uma mensagem de Jesus ou de Paulo. Neste caso é este: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quando é que Jesus falou isto? Quando ele encontrou Nicodemos, que queria saber com ele de que modo ele poderia ver Deus, estar no reino de Deus. Então, Jesus diz para ele exatamente isso. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Este nascer que ele trata aqui não significa desencarna, reencarna, não é só isso. Isto também é. Mas a proposta que Emmanuel traz para nós é sobre o renascer em sentimentos, em emoções, em atitudes, não é? Com uma proposta importante: viver em paz. Que é o que precisamos, não é isso mesmo, gente? Viver em paz, não é? Tocar a nossa vida por aqui com segurança, com serenidade, dobrando nossa confiança em Deus, para podermos de fato conseguirmos, nem que seja um pouquinho, no nosso processo evolutivo. Depois é Paulo que traz essa mensagem aos Coríntios, que eu acho que ela é muito ajustada à nossa conversa de hoje. Então, entre muitas coisas interessantíssimas, Paulo diz também: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já passaram,
e surgiram coisas novas. Quando eu li essa mensagem de Paulo, eu fiquei pensando, meus amigos, sobre os nossos sentimentos. Quantas vidas já vivemos? Quantos sentimentos já tivemos? Alguns mais nobres, outros de níveis mais de imperfeição. Então, a base dos sentimentos da criatura humana hoje é orgulho e egoísmo, que nós construímos profundamente no passado e hoje não queremos mais manter estes sentimentos. E pensando nisto, as coisas velhas que ele fala aqui, eu entendo que são as nossas imperfeições morais. Se eu estou buscando Jesus, naturalmente que as transformações morais vão acontecer. Ainda que devagar, mas isto é possível sim. E então nós vamos aprendendo a empalidecer o egoísmo, a empalidecer o orgulho e outras emoções infelizes que nós temos, que têm a origem nesses dois sentimentos que a gente trata agora. E então, se eu busco Jesus na minha história, estes sentimentos que me causam infelicidade podem ir se apagando. E outros sentimentos nobres serão instalados, construídos por nós mesmos ao longo das nossas vidas. Achei muito interessante essa colocação de Paulo. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E então eu fiquei pensando, e convido vocês a pensarem, não é? O que é necessário fazer para estar em Cristo? O que eu preciso fazer? Que sentimento eu preciso construir em mim? Como eu vou me relacionar com os outros? Que valor eu dou às criaturas, ao ser humano, na verdade, não é? De modo geral, aos nossos familiares também. Muito bem. A própria natureza, diz Emmanuel, apresenta preciosas lições nesse particular. O que ele quer dizer? Na possibilidade de renovação que ele está propondo para nós. Sucedem-se os anos com matemática precisão, é verdade, né? Mês após mês, estações do ano, não é assim, gente? Que vem acontecendo uma após a outra, não é? Tudo está sob o olhar de Deus. Tudo está envolto neste halo divino. Então, sucedem-se os anos com matemática precisão, mas olha, ele vem dizendo que os dias são sempre novos. E é verdade. Se nós quisermos, nós podemos renovar as nossas emoções todos os dias. É uma oportunidade de ouro para cada um de nós. Vai depender do quê? Do nosso querer. Se eu desejo realmente transformar-me, então eu vou ter que ir lá com Jesus, quando ele disse, vigiai e orai. Nós precisamos, sim, tomar conta de nós mesmos, né? Disponde, assim, de 365 ocasiões, olha que maravilha, de aprender. Aprender com a própria vida, não é verdade? E de recomeçar todo dia, se nós quisermos, nós conseguimos dar um outro caminho para a história da vida de cada um de nós, certo? Isto está dizendo anualmente, né? Quantas oportunidades ele vem dizendo ali
de renovação moral encontrará a criatura no abençoado período de uma existência. Quando eu li renovação moral, eu fiquei pensando, ele está falando para nós espíritos, porque a questão moral é do espírito, não é? Então a proposta é de renovar-nos espiritualmente, causando em nós transformações morais importantes para garantir paz íntima em primeiro lugar, não é? A felicidade vem junto. Então, é preciso valorizar cada dia da nossa existência, aproveitando esta oportunidade extraordinária que a vida nos dá. Também fiquei pensando e trago para vocês. Posso tomar decisões transformadoras que garantam a minha paz? Posso. Eu penso que sim, que nós podemos, que garantam a minha tranquilidade dia após dia. Não é para pensar no amanhã, no futuro, não. Vamos construindo o futuro, mas vivendo a realidade hoje. O que eu posso renovar na minha vida hoje? Não é? Para que eu possa realmente ter dias de tranquilidade. Ele continua, conserva do passado, olha que interessante, né? O que foi bom, justo, belo e nobre. E isto está nas nossas emoções também. Quantas lembranças felizes nós temos? Alguma coisa que nós fizemos de bom um dia, que de vez em quando a gente lembra e dá uma serenidade tão grande para nós, não é? Uma conversa fraterna, um abraço gostoso em alguém, um carinho a mais em casa, para a família. Então, nós já fizemos tudo isso. Coisas boas, justas, belas e nobres também. Erramos? Sim, somos falíveis, natural. Estamos aqui em processo de aprendizagem, sim. Mas não guardes do passado os detritos e as sombras. Não é para lembrar aquilo que nos fez sofrer. Lembrar uma história que foi triste. E se uma hora vem essa lembrança, nós temos até para nos protegermos de espantar essa ideia, porque pode ser uma influência de um espírito que quer causar alguma emoção diferente em nós, não é? E como nós somos donos do que pensamos, nós podemos modificar a qualquer hora, vigiando-nos, como Jesus recomendou. Então eu vou repetir aqui. Mas não guardes do pretérito os detritos e as sombras, ainda mesmo quando marcados por encantamento, encantador revestimento. São as ilusões do mundo que a gente às vezes tem, não é? E que fica ali andando na nossa história, atravessando nossos pensamentos, né? Pode ser que naquele momento tenha sido maravilhoso, mas e depois? Que consequência que veio? O que aconteceu depois, né? A gente precisa pensar um pouquinho sobre isso. E quando vier algum pensamento que a gente chama de, nossa, por que eu estou pensando assim, né? Que coisa esquisita. É uma interferência externa. E aí, o cuidar de si mesmo é muito mais importante, é mesmo fundamental. Ele diz agora, faze por ti mesmo. Eu até deixei escrito em vermelho para chamar a nossa atenção. Ele está nos recomendando fazer alguma coisa por nós mesmos, mas ele vai explicar, dizendo assim, nos domínios da tua iniciativa pela aplicação da fraternidade real. Fraternidade real nós podemos fazer
24 horas por dia. É só querer. Como é que eu me relaciono com as pessoas? O que eu estou fazendo nas minhas atividades? Posso ajudar, posso amparar, posso acolher? Não é? Pensamentos. Que nível de pensamento eu trago? Sim? São pensamentos que têm isto que ele chama de fraternidade real? Ou eu abandono este lado da vida e deixo que pensamentos ruins possam fluir em mim, não é? Então ele fala sobre o trabalho que a tua negligência atirará fatalmente sobre os ombros dos teus benfeitores e amigos espirituais. Será que em algum momento somos convidados para algum trabalho, seja onde for, na casa espírita, fora dela, e nós então transferimos a responsabilidade para outra pessoa? Será que de vez em quando a gente não faz isso? Mas ele diz: faze por ti mesmo. Faz todo o bem que você puder para o outro. Não transfira a responsabilidade para ninguém, porque se está na sua história, é você que tem que resolver. E a vida tem nos ensinado isso, né? Então eu trago ali que fora da caridade, de outro jeito não, né? E ele fala que não há salvação. Eu preciso desenvolver para mim essa fraternidade real, para que eu possa de fato ser feliz. Aí eu trago ali o trechinho daquele texto. Atirará fatalmente sobre os ombros dos teus benfeitores e amigos espirituais. E eu me perguntei se em algum momento eu fiz isso. Eu transferi para outras pessoas um trabalho que era meu, não é? Eu me perguntei se eu cuido intimamente para não cometer esse engano, para não cometer esta falta. Sim? Que é para a gente pensar, né? Será que o Wilson me convida para um trabalho, eu até aceito, mas depois eu jogo nas costas de outra pessoa? Será que a gente já fez isso alguma vez? Deliberadamente? Cada hora que surge pode ser portadora de reajustamento. Até porque, meus amigos, nós precisamos nos reajustarmos muitas vezes, né? Somos imperfeitos, sim. Trazemos dificuldades, trazemos, né? Então é hora de começar a rever para corrigir e nos reajustarmos. Se for possível, ele está dizendo ali, não deixes para depois os laços de amor e paz que podes criar agora, em substituição às pesadas algemas do desafeto. Olha lá. Aí eu convido vocês para tomar um golinho de água. Eu não sei porquê, mas ela esvaziou. Será que o Chiquinho veio aqui tomar minha água? Hein, Chiquinho? Bom, então eu fiquei pensando, como disse para vocês, sobre esses laços de amor e paz lá em casa, na nossa família. Por que eu falo sempre da família? Porque eu faço atendimento fraterno e muitas histórias que eu já ouvi são famílias desarmonizadas, desestruturadas, em que a paz não está ali. O que a gente encontra são muitos conflitos, muito sofrimento, porque o que rege o pensamento e o sentimento deles é o orgulho e é o egoísmo também. Então não conseguem. Aí, essa orientação, não é? Se possível, não deixa para depois. Faz agora um entendimento, uma compreensão, uma palavra amiga, porque muitos lares, muitas famílias que eu conversei,
eles têm que construir um silêncio em casa. E eu falo, é um silêncio muito barulhento, porque os lábios estão cerrados, mas e o pensamento? E o sentimento? Não é? Os conflitos que ficam ali, guardados naquelas criaturas. Então, quando você constrói esses laços de amor e paz, você vai desatar as algemas do desafeto. E a gente precisa pensar nisso com muito cuidado. O que é preciso fazer para libertar-me destas algemas? Olha só o que ele recomenda para nós. Perdoar. Não tem jeito melhor. É esse realmente o melhor jeito de nós desarmarmos-nos, desatando as amarras, as algemas do passado. Não é fácil quebrar antigos preceitos do mundo, é verdade, ou desenovelar o coração a favor daqueles que nos ferem. E agora? Será que a gente consegue desenovelar? Eu fico imaginando que você está soltando sentimentos menores para que o amor realmente seja o primeiro e o maior sentimento em nós, não é? Então eu estou desenovelando mágoas e ressentimentos para que eu possa ter sentimentos mais felizes e emoções mais nobres em relação ao outro. O que é preciso fazer para libertar-me das amarras do passado? Vamos ver a resposta de Emmanuel? É o único jeito, né? Mas é o perdão, como Jesus nos ensinou. Perdão legítimo. A pessoa mais privilegiada quando perdoa é aquela que perdoa, porque ela tira das costas um peso enorme. Ela liberta o outro e fica livre também. E isto é realmente muito profundo e necessário para nós podermos viver. Entretanto, o melhor antídoto contra os tóxicos da aversão é a nossa boa vontade, que muitas vezes é o que falta. A pessoa não se movimenta intimamente para mudar o seu padrão vibratório e o seu olhar sobre aquele que lhe causou a mágoa, não é? A benefício daqueles que nos odeiam ou que ainda não nos compreendem. E eu queria falar para vocês, se é que eu já não falei algum dia, sobre uma orientação que eu tive do meu amigo espiritual. E ele dizia para mim assim, que aquele espírito que quer me incomodar também é filho de Deus. Nós somos espíritos, não é? E ele ainda disse, você é um espírito, hoje encarnado. Ele é um espírito. E todos os espíritos somos irmãos e filhos de Deus. Então, ele me recomendou a pedir perdão para este espírito, porque se ele não me compreende é porque eu errei. Sim, e devo ter errado feio, né? Porque ele vive por perto. Eu preciso pedir por ele que me perdoe e pedir a Deus por ele, para que ele busque caminhos novos, porque ficando perto de mim, ele pode ter pequenas alegrias se eu me desequilibrar, como é o que ele gostaria, mas eu ando muito vigilante. E não é isso que eu quero para ele. Eu quero uma felicidade real, não é? Que ele realmente escolha caminhos novos para a vida dele. Que ele queira, sim, ser um espírito livre e não preso a um passado. Eu peço perdão
Fico esperando que ele me perdoe. Isso, gente, é tão antigo. Olha, eu tenho 73 anos hoje. Eu, quando podia engravidar, pedia a Deus que permitisse que ele viesse como meu filho. Mas não veio. Eu sei que não veio porque nunca deixou de ficar por perto de mim. Sabe? Eu queria muito que ele viesse como meu filho para nós nos amarmos de verdade, como mãe e filho. Quem sabe na outra encarnação, né? A gente consegue fazer isso. Então, eu preciso que ele me perdoe, mas eu tenho que modificar-me ainda mais, não é? Não posso pensar nele magoada de jeito nenhum. Eu tenho que ter boa vontade com ele, né? Já que ele ainda não se ajeitou comigo. Enquanto nos demorarmos na fortaleza defensiva, que é outra coisa que eu botei em vermelho porque chamou muito minha atenção. Esta fortaleza defensiva está ajustada com o orgulho e com o egoísmo. Por conta do meu orgulho, eu não quebro as algemas do passado. Fico infeliz, naturalmente, não é? Mas olha lá, enquanto nos demoramos na fortaleza defensiva, o adversário também. Olha só, a guerra está armada, né? Vamos ver o que ele diz? O adversário cogita de enriquecer as munições. Quando a gente lê munição, lembra o quê? Guerra, não é? Mas é uma guerra de pensamento e de sentimento também. Mas, se descemos à praça, se nós vamos ao encontro do outro, não? Desassombrados e serenos, ou seja, desarmados daquela fortaleza defensiva, né? Aí a coisa vai mudar. Eu vou até aquele com quem eu tenho algum assunto não resolvido, mas eu não vou carregada de sentimento infeliz. Eu vou desassombrada, como ele diz ali, serena, buscando um entendimento. É o que ele está recomendando, né? Mostrando novas disposições na luta. Ou seja, acabe com essa fortaleza defensiva. Não precisamos dela quando nós estamos amando. De jeito nenhum. Isto tem que acabar um dia, não é? Para nós e para o outro também. Mostrando novas disposições da luta, a ideia de acordo, de entendimento, de fraternidade, naturalmente, substitui dentro de nós e em torno dos nossos passos a escura fermentação da guerra. Guerra íntima, guerra de pensamento. Querem um exemplo? Quando houve um desacordo qualquer e você fica o tempo todo relembrando aquilo, criando respostas, inventando falas, dói. Dói muito, causa muita infelicidade isso. Alguém te magoou? Pergunta ele. Reinicia o esforço da boa compreensão. Alguém te não entende? Persevera em demonstrar os intentos mais nobres. É o que ele está dizendo ali. Deixa-te reviver cada dia na corrente cristalina e incessante do bem. Não esquece as palavras de Jesus. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aí eu trago aqui. O que eu preciso fazer para transformar-me intimamente e ver o reino de Deus? Como renascer? Como nascer de novo? Nesse estágio da vida da gente que é o agora. O que é para fazer? Autoevangelização.
É muito bom, meus amigos. Procurem saber como é isto. É um trabalho que vem lá de Sacramento, que foi trazido para a humanidade por Eurípides Barçanufo, que esteve com Jesus, não é? E é todo um processo que nós vamos estudando o Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, e que realmente é renovador. Nós não falamos mais o Evangelho somente para os ouvintes, nós falamos para nós em primeiro lugar, porque a mudança tem que ser em primeiro lugar a que eu estou vivendo, né? E vale para todos assim. E ele termina dizendo para nós: renasce agora em teus propósitos, deliberações e atitudes, trabalhando para superar os obstáculos que te cercam, alcançando a antecipação da vitória sobre ti mesmo no tempo. Mas vale auxiliar ainda hoje e ser auxiliado amanhã. Emmanuel. E como eu sei que alguém vai pedir, eu já vou fazer, viu? Então vamos fechar nossos olhos, serenar o nosso coração, buscando Jesus no nosso íntimo, falando com Ele, Senhor da vida, da nossa profunda gratidão por estarmos aqui, deixando de lado as ilusões do mundo para encontrá-lo, Jesus, para estar contigo, amigo querido. Queremos hoje, de um modo e um carinho muito especial, pedir por esta casa que mantenha as portas abertas para nos receber, pelo carinho dos amigos, pela confiança dos amigos, que as portas desta instituição mantenham-se abertas, acolhendo as criaturas e oferecendo a todos lições de paz e de amor. Que os nossos lares, enfim, sejam abençoados esta noite e que o Senhor esteja conosco onde nós estivermos, hoje e sempre, que assim seja.